Venâncio Mondlane apresentado como novo membro da Renamo. Barack Obama presidiu hoje a 16ª Conferência Anual de Nelson Mandela. Costa do Sol e Ferroviário prontos para a final da Engine Maputo Basket. Olá, bem-vindos ao Jornal da Noite. Já amanhã que o Parlamento reúne-se para viabilizar a legislação sobre as autarquias. A Frelimo e a Renamo esperam que haja consensos. Já o MDM diz que os deputados deviam refletir na necessidade de maior independência dos órgãos eleitorais. Depois de adiada nos dias 21 e 22 de junho por falta de avanços nas negociações sobre o desarmamento e integração dos homens da Renamo nas forças de defesa e segurança, finalmente a sessão extraordinária do Parlamento acontece esta quarta e quinta-feira. O evento deverá aprovar as propostas de revisão da lei que estabelece o quadro jurídico sobre as autarquias locais e da lei que regula a eleição dos presidentes dos conselhos autárquicos e dos membros das assembleias autárquicas, instrumentos que vão regular o novo modelo de eleições. Cá estaremos, todos os deputados, para cumprir com o interesse da nação moçambicana, que é ver realizadas no dia 10 de outubro do corrente ano as eleições autárquicas nas 53 autarquias do nosso país. A bancada da Frelimo justifica o fato de ter condicionado a sessão extraordinária, dizendo que a paz é um tema nacional e que diz respeito também ao Parlamento. Há toda a simbiose necessária para nós não necessariamente interferirmos, e isso não faremos, porque não nos cabe, não somos militares, mas somos um partido político governamental que tem as suas responsabilidades neste Estado. E por via disso há que termos alguma voz, repito, sem necessariamente interferir em aspectos muito específicos, mas naqueles que rodeiam o debate político, aí sim nós não temos como estar à margem. A Renamo, por sua vez, espera que haja realmente consensos na sessão, de modo que se alcance a paz efetiva. A revisão da Constituição foi revisada e consensualmente, e esta matéria também deve ser consensual para deixarmos tudo claro, porque o país quer o desenvolvimento, o país quer ver a paz duradoura. Então, essas expectativas não podem ficar de trás. Já o MDM diz que vai participar dos debates e aprovar os instrumentos legais, embora defenda que a revisão feita na Constituição não era a que esperava. Como sabe, o MDM defende que haja uma revisão radical, por forma a transferir o STAI da umbrella do governo e tornar, digamos, o STAI, digamos, uma entidade subordinada diretamente à Comissão Nacional de Eleições. Não basta dizer que a Comissão Nacional de Eleições é um órgão independente, enquanto não tem uma autonomia financeira, administrativa e patrimonial, daí que nós defendíamos e defendemos sempre que a Comissão Nacional de Eleições tem que ter esta autonomia. Aprovadas as leis que vão a debate nesta sessão, a Comissão Nacional de Eleições terá luz verde para prosseguir com o processo de submissão de candidaturas, por hora cancelado. Venâncio Mondlane é o novo reforço da Renamo na cidade de Maputo. Esta terça-feira foi apresentado publicamente pelo secretário-geral da Perdiz. Manuel Bissopo não confirmou se Mondlane avança como cabeça de lista pela Renamo na cidade de Maputo. Ambiente de festa na presença de simpatizantes, membros e quadros séniores da Renamo, que Venâncio Mondlane foi apresentado esta terça-feira pelo secretário-geral desta formação política, Manuel Bissopo, como novo reforço da Perdiz na cidade de Maputo. A presença do Mondlane aqui significa aquilo que ele hoje, ele vem aqui e nós o recebemos como um cidadão moçambicano que, por livre e espontânea vontade, aderiu à Renamo.
E nós hoje estamos a testemunhar, estamos a dizer, Venâncio, a casa está aberta. Se Venâncio Mondlane será ou não cabeça de lista da Renamo na cidade de Maputo, Manuel Bissopo não confirma, limitando-se apenas em dizer que as bases estão a trabalhar e dentro de 15 dias o partido vai anunciar. A questão da cabeça de lista é uma questão que está sendo trabalhada na base. Todos os quadros, todos os membros do partido estão livres de se candidatarem e o partido, ao nível da base, também tem a palavra, porque é o partido na base que faz a triagem do dia a dia. O Venâncio, assim como os outros que estão aqui presentes, estão integrados hoje na Renamo. A base vai trabalhar, se calhar um e o outro vão ser enquadrados de acordo com aquilo que é a visão da base, mas deixamos ao critério do processo democrático interno que vai definir quem é o cabeça de lista da Renamo na cidade de Maputo. Lembre-se que Mondlane renunciou ao cargo de deputado na Assembleia da República pelo Movimento Democrático de Moçambique, alegando incompatibilidade e constrangimentos no exercício das suas funções. A Renamo conta desde o início desta semana com mais de 100 novos membros oriundos do Movimento Democrático de Moçambique e da Frelimo que decidiram juntar-se à Perdiz. A Renamo, ao nível da autarquia do Dondo, viu as suas fileiras a serem engrossadas nesta segunda-feira, com a entrada de 100 novos membros, com destaque para 70 antigos membros do Movimento Democrático de Moçambique, 8 do Partido Frelimo e os restantes eram membros da sociedade civil. Os mesmos foram apresentados neste encontro que decorreu no município de Dondo e que foi orientado pelo delegado provincial da Renamo. Parte dos membros explicam as razões das suas novas opções políticas. Eu vim da MDM para a Renamo porque, em princípio, como a Renamo não tinha concorrido, então eu achava melhor ir para a MDM naquela altura e estava à procura de uma mudança, não é? Só que, como não se verificou nenhuma mudança e a Renamo prefere concorrer dessa vez, eu preferi vir a Renamo para poder usufruir da mudança que a Renamo vai fazer, porque a Renamo é uma alternativa única para o povo poder, portanto, resolver os seus problemas. E a Renamo é o povo, é lá onde pode se encontrar o alívio para o povo. Ser militante da Renamo é defender os interesses do país, interesses do governo, que pode vir desenvolver o nosso trabalho em todos os municípios e em Moçambique em geral. A Renamo é solução para resolver os meus problemas, porque vejo na televisão o que fazem. Mesmo lá em Gorongosa, eu tenho assistido, eu vejo, estou a ver que a Renamo há de resolver meus problemas. Para a Renamo, a adesão de novos membros é sinônimo que este partido está num bom caminho e é, por outro lado, sinônimo de vitória nas próximas eleições autárquicas. Estou muito emocionado. Acredito que as pessoas já perceberam que, afinal de contas, o caminho certo, o partido certo é a Renamo. Daí que a porta da Renamo todos os dias está sendo batida, está sendo procurada com jovens, porque sabe que é aqui onde pode entrar e se juntar a nós para conseguirmos enfrentar o desafio que nos avizinha. Eu sinto-me que no Dondo estamos bem e por via disso vamos ganhar. O Partido Frelimo em Sofala iniciou hoje o processo de seleção de membros que serão cabeça de lista e dos órgãos autárquicos nos 5 municípios daquela província. O processo de eleições para candidatos a cabeças de lista e a membros dos órgãos autárquicos ao nível dos 5 municípios da província de Sofala, nomeadamente Beira, Dondo, Nhamatanda, Gorongosa e Marromeu, entrou nesta terça-feira numa fase derradeira. Com efeito, uma brigada central chefiada por Inês Comis chegou na manhã desta terça-feira em Sofala para orientar o processo. Precisamos de aferir o nível de prontidão da nossa máquina, tomarmos o pulso para determinar a quantas é que andamos e identificar os pontos fortes e as nossas fraquezas para podermos avançar rumo à preparação e organização de uma vitória indiscutível.
Contudo, Enias Comicho garantiu que os cabeças de lista serão conhecidos brevemente. Vamos prosseguir de modo que, tão cedo quanto possível, tenhamos as propostas, porque há prazos que estão previstos nos estatutos do partido e que também estão previstos na Diretiva sobre Eleições Internas. Portanto, será em cumprimento dos estatutos da Diretiva sobre Eleições Internas. Importa referir que o processo de eleição de cabeças de lista e a membro dos órgãos autárquicos em Sofala entra na sua fase crucial no momento em que a Frelimo está sem o seu primeiro secretário neste ponto do país. Trata-se de Paulo Manjacunene, que agora é delegado do Instituto Nacional de Segurança Social na província da Zambésia. Neste momento, o partido Frelimo está sendo orientado interinamente em Sofala por Angelina Nchumale, que é secretária para Administração e Finanças. A construção da ponte sobre o rio Marmanelo está condicionada devido à falta de pagamentos por parte do Conselho Municipal de Mucuba à empresa contratada. As obras arrancaram em 2016 e deviam terminar 6 meses depois, mas devido à falta de desembolso por parte do dono da obra, os trabalhos se estenderam até hoje. Todavia, o não desembolso dos fundos tem condicionado a vida dos trabalhadores que estão a erguer a infraestrutura. O que estamos a lamentar é questões de salário, né? Estamos aqui há 2 meses sem receber nada, mas enquanto a família lá em casa... Até outras desconfiam de que nós estamos a gastar dinheiro. Pronto, só algumas questões, né, em relação os pagamentos e tal. Em questão os fundos talvez estão atrasados ou não. E temos essa questão, sim. Mas sempre temos colaboração com o nosso patrão. O empreiteiro reconhece a reclamação dos trabalhadores. Diz que tem estado a aguardar o desembolso dos fundos por parte do Conselho Municipal de Mucuba. Temos salário de trabalhadores. Agora estamos com 2 meses e meio e que os trabalhadores estão totalmente a lamentar e como viver, e contando aqui na cidade, e com muita calma e trabalhamos com ele para poder ver se podemos aguentar um pouco. Na questão de fundos, como disse anteriormente, as obras estão a acontecer graças ao financiamento de fundos estradas. O primeiro desembolso aconteceu, cerca de 50% do orçamento total da obra. Neste momento, o empreiteiro submeteu a segunda e a última fatura ao Fundo de Estrada e está a aguardar pelo respectivo pagamento. A ponte terá 20 metros em betão armado e vai servir mais de 10 mil habitantes do bairro Marmanelo, o mais populoso, com 12% da população do município de Mucuba. A ponte está a dar muita falta mesmo. É só ver aqui onde a gente está a passar aqui, é um grande perigo. Se a ponte estar pronta, a gente vai progredir bem. Sim. Neste momento, assim, estamos a passar mal. Sim. Agora, quando construir a ponte, vamos ficar bem. Quanto aos fundos, a nossa reportagem contactou o delegado do Fundo de Estradas da Zambésia, que, no entanto, mostrou-se indisponível. O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades aprimora mecanismo de resposta face à vulnerabilidade da bacia de Lecungo em épocas chuvosas. Os distritos de Mucuba, Il, Lugela e Mopeia são os mais fustigados pelas águas. A bacia hidrográfica do rio Lecungo representa uma das mais vulneráveis a desastres naturais no país. O INGC, em parceria com o PMA, promoveram um encontro técnico para a elaboração do Atlas, que é livro de mapas, por forma à preparação e resposta a desastres naturais na bacia do rio Lecungo. O INGC pretende com este projeto o Atlas para a preparação e resposta aos desastres na bacia do Lecungo represente uma imagem completa do impacto das últimas cheias, seca e ciclones, com uma sólida documentação de eventos calamitosos e síntese de informação por forma a tornar o documento um fiável instrumento de consulta.
que o Atlas contenha uma descrição breve das principais características dos padrões das tomadas, das formas de vida nesta bacia hidrográfica. A secretária permanente da província diz que os desastres naturais na bacia do Licungo impõem uma nova abordagem em termos de resposta. De maneiras que a cada fenômeno possamos, digamos, buscar as melhores formas de solução. Um dos primeiros aspectos que temos estado a fazer referência e queremos aproveitar mais uma vez esta oportunidade é no sentido de interessarmos as diferentes instituições de ensino superior sediadas na nossa província para que participem neste processo de identificação de soluções para os problemas que nós temos, tanto no âmbito das mudanças climáticas. O encontro de um dia juntou diversos atores que gerem a bacia hidrográfica do Rio Licungo. Para evitar a poluição ambiental através do ficalismo a céu aberto, autoridades governamentais do posto administrativo de Mapinhane, em Inhambane, distribuíram bicicletas a 20 ativistas comunitários. O objetivo é sensibilizar as famílias na construção e utilização de latrinas. Trata-se de um projeto que iniciou em 2016 e que abrange 101 comunidades do posto administrativo de Mapinhane, distrito de Vilanculos, na província de Inhambane. Os ativistas comunitários têm como missão incentivar os moradores a importância de construir e usar latrinas, ao invés de recorrer à mata aberta para as necessidades biológicas. Com vista a facilitar a locomoção dos agentes, a administração local e parceiros ofereceram 20 bicicletas para igual número de ativistas. Uma das questões que nós estamos a trabalhar com os ativistas é exatamente o combate ao fecalismo a céu aberto, não só ao nível dos aglomerados, mas também ao nível das famílias. E o nosso principal objetivo é combater educando a comunidade para a construção e uso de latrinas melhoradas. Nós achamos que com estes meios os ativistas eles são capazes de saírem de uma comunidade para outra. Então facilmente aquele meio ajuda neste processo de locomoção, porque são 20 ativistas, mas o posto é grande. Os beneficiários, que durante 2 anos e meio viam-se obrigados a percorrer quilómetros a pé ao encontro dos agregados familiares, congratularam o gesto e descreveram as atividades que têm levado a cabo junto das comunidades. Vamos andar casa pela casa, aplicar como é que se faz latrinas, tip-taps também, e saneamento, abrir cova para pôr lixo aí. Essas bicicletas a gente para fazermos a visita e vermos mais ou menos a limpeza nos bairros. O fecalismo a céu aberto é um dos catalisadores para a eclosão da cólera, uma das pandemias mortíferas no país. Estima-se que 23% da população zambesiana tem filaríase linfática e parasitas intestinais, mas sem apresentar nenhum sintoma. Até dia 21 deste mês, nos centros de saúde e localidade, aldeias, as crianças acima dos 5 anos de idade, correspondente a mais de 4 milhões de habitantes ao nível da Zambésia, serão administradas comprimidos para a eliminação daquelas doenças. Estudos foram feitos na nossa província, revelaram que 23% da nossa população tem o bichinho que causa filaríase linfática, mas eles não têm sintomas. Depois de alguns anos, depois de muitos anos, este bichinho pode causar muitas complicações. Na província da Zambésia, estima-se que 53% das crianças com idade entre 5 a 14 anos de idade estejam afetadas pela parasitose intestinal, bactéria que causa bilharziose. Bilharziose, o que significa? Significa que uma pessoa que tem bilharziose, quando vai urinar, quando vai fazer xixi, no final da urina tem um pouco de sangue. Então é uma doença que cursa com o aparecimento de sangue no final da urina. Queríamos apelar a toda a nossa população, aos pais encarregados de educação, aos adultos, às crianças também que tenham idade superior a 5 anos, para
que possam afluir em massa aos nossos postos. A campanha de combate à filariase linfática, cistosomias e parasitose intestinal na Zambésia está orçada em 16 milhões de meticais. Mais de 1000 pessoas já foram condenadas com medidas alternativas à pena de prisão. A informação foi avançada hoje pelo Ministro da Justiça durante o lançamento do simpósio do Dia das Prisões Africanas. A Associação dos Serviços Correcionais Africanos, Serviço Nacional Penitenciário, Rede de Parceria Africana contra o HIV-Sida nas prisões, diplomatas, sociedade civil e demais interessados reuniram-se na manhã desta terça-feira em Maputo para refletir sobre as condições das cadeias e prisões africanas. Na ocasião, o Ministro da Justiça fez saber que está em curso a adoção de penas alternativas para lidar com a problemática da superlotação das cadeias. As penas alternativas à pena de prisão permitiram desde o início da sua implementação a condenação de 1.010 cidadãos, sendo que 502 já cumpriram a pena, 390 em cumprimento e 112 incumprimentos. Veríssimo também destacou que a transformação dos estabelecimentos penitenciários em centros de produção de alimento, além de melhorar a dieta alimentar, tem permitido o Estado poupar o seu orçamento. Permitiram poupar cerca de 33,3 milhões de meticais do cofre do Estado. A aplicação das regras de Mandela, o caminho para a melhoria dos serviços prisionais de África, é o lema do simpósio do Dia das Prisões Africanas, uma iniciativa da Associação dos Serviços Correcionais Africanos. O Dia Africano das Prisões assinala-se às 8 de julho em homenagem a Nelson Mandela, que se fosse vivo, nessa mesma data, faria 100 anos de idade. Se Nelson Mandela estivesse vivo, completaria 100 anos amanhã. O antigo presidente norte-americano Barack Obama foi o escolhido para discursar em torno do legado do ícone global de anti-apartheid em Johannesburg, na 16ª Conferência Anual Nelson Mandela. The progressive democratic vision that Nelson Mandela represented in many ways set the terms of the international political debate. It doesn't mean that vision was always victorious, but it set the terms, the parameters. It guided how we thought about the meaning of progress. And it continued to propel the world forward. Yes, there were still tragedies, bloody civil wars, that the struggle for basic justice is never truly finished. So we've got to constantly be on the lookout and fight for people who seek to elevate themselves by putting somebody else down. First, Madiba shows those of us who believe in freedom and democracy, we are going to have to fight harder to reduce inequality and promote lasting economic opportunity for all people. For almost all countries, progress is going to depend on an inclusive market-based system, one that offers education for every child, that protects collective bargaining and secures the rights of every worker, that breaks up monopolies to encourage competition in small and medium-sized businesses, and has laws that root out corruption and ensures fair dealing in business, that maintains some form of progressive taxation so that rich people are still rich, but they're given a little bit back to make sure that everybody else has something to pay for universal health care and retirement security, and invests in infrastructure and scientific research that builds platforms for innovation. I should add, by the way, right now I'm actually surprised by how much money I got. O discurso de Obama ocorre na véspera da celebração dos 100 anos de Nelson Mandela, o ícone da luta contra o apartheid, nascido a 18 de julho de 1918. Na cerimónia estiveram presentes Cyril Ramaphosa, presidente sul-africano, Graça Machel, esposa de Madiba, entre outras individualidades. Convido-lhe a um breve intervalo. Voltamos dentro de instantes. Até já.
De volta com a página desportiva, o Ferroviário e Costa do Sol estão apostados em conquistar a edição 2018 da Engine Maputo Basket em seniores masculinos. Para tal, as duas equipas prometem dar de tudo nos play-offs da final e proporcionar um bom espetáculo. É já na sexta-feira que inicia a disputa da final da Engine Maputo Basket em seniores masculinos, num play-off a melhor de 5 jogos. De um lado, o Ferroviário de Maputo, que terminou a fase regular em primeiro lugar, sem nenhuma derrota. Os locomotivas pretendem revalidar o título de campeão da cidade e manter a sua hegemonia na capital. Tendo em conta que é uma equipe que ao longo da época, ao longo dos jogos, criou-nos grandes dificuldades. Não foi fácil vencê-los. Vamos fazer de tudo para continuarmos assim. Nós apresentamos-nos com os atletas todos a um nível competitivo e penso que vamos, como temos feito nos últimos 2 anos, desde que a Maputo Engine Basket iniciou, entrar com objetivos de ganhar o campeonato. Do outro lado, os canarinhos, que se reforçaram em várias posições e ficaram na segunda posição na fase regular. O conjunto de Miguel Guambe quer quebrar o domínio do Ferroviário de Maputo e abrir uma nova página no basquetebol da capital. Já perdemos 4 jogos contra eles ao longo desse campeonato e acho que agora é o momento de superarmos isso. Já vimos alguns aspectos que são os pontos fortes do adversário. Estamos a trabalhar para eliminar isso e, acima de tudo, usar os nossos pontos fortes. O jogo 1 dos play-off da final está agendado para sexta-feira às 18h30 no pavilhão do Desportivo. Já o jogo 2 terá lugar sábado às 17h no mesmo recinto. No domingo, às 17h, terá lugar o jogo 3. O vencedor da Engine Maputo Basket terá como prémio o valor de 500 mil meticais, enquanto o segundo irá receber 300 mil meticais. A organização e patrocinadores esperam jogos bem disputados. Tal como em 2017, a Engine reserva este ano prémios aliciantes aos vencedores da competição. Com um acréscimo de quase 100% na premiação, a petrolífera anunciou esta terça-feira em conferência que o primeiro classificado irá receber 500 mil meticais. Ao segundo e terceiros classificados estão reservados 300 e 200 mil meticais, respectivamente. São duas equipas que ao longo do tempo provaram ser de grande qualidade e estou certo que irão providenciar um grande espetáculo a todos nós. E a valorização não se fica por aqui. Há prémios individuais. O jogador mais valioso terá como prémio 50 mil meticais. Ao melhor ressaltador, melhor triplista e melhor marcador caberá o valor de 25 mil meticais. E pensamos que com este leque de prémios conferimos obviamente maior interesse, maior incentivo, em primeiro lugar aos jogadores, para que possam dar a melhor prestação de si mesmo. A Associação de Basquetebol da cidade de Maputo diz estar tudo a postos para que a final entre o Ferroviário de Maputo e o Costa do Sol seja bem disputada. A agremiação espera um bom espetáculo e forte presença do público. É nosso desejo que tenhamos público, tenhamos a maior divulgação possível. Os jogos dos play-offs da final da Engine Maputo Basket serão transmitidos na STV e STV Notícias. Nuro-americano apresentou hoje a sua candidatura a presidente do Machaquén e nas eleições a terem lugar este sábado. As empresas Linhas Aéreas de Moçambique e Aeroportos de Moçambique apoiam esta candidatura e dizem que, caso o nuro-americano não ganhe, podem deixar de patrocinar o clube. A eleição do substituto de Ernesto Júnior na presidência do Clube de Desportos de Machaquén devia ter acontecido no passado dia 28 de abril.
Mas o escrutínio não se realizou porque os principais patrocinadores, nomeadamente as linhas aéreas de Moçambique e os aeroportos de Moçambique, precisavam estar mais envolvidos e presentes no processo. Já mais envolvidos, os patrocinadores apresentaram esta terça-feira o seu candidato. Trata-se de Nuro-Americano, figura que já foi atleta deste clube e chegou a ser presidente no período 1995-2004. O Nuro-Americano é a pessoa indicada para continuar com o trabalho que foi começado e bem começado com a Comissão de Gestão. Declarado apoio incondicional a Nuro-Americano, as LAM e aeroportos advertem que vão reavaliar a sua participação financeira no clube, caso este não ganhe as eleições. Esta é a posição das duas empresas. Nenhuma empresa iria pura e simplesmente continuar como está, se não tiver segurança de que os seus fundos estão a ser bem aplicados. Com toda a confiança de quem conhece a casa e já teve êxito na mesma, Nuro-Americano diz estar preparado para assumir os destinos do clube. E fui eu que resgatei a imagem, o bom nome do basquetebol do Machaquene, tanto em masculino como em femininos. E são esses predicados que eu vou potenciá-los através dessa experiência e com maior maturidade que já tenho. O escrutínio para a eleição do novo presidente do Machaquene está marcado para este sábado. Ainda na página desportiva, Cristiano Ronaldo já é jogador da Juventus. A apresentação aconteceu esta segunda-feira perante milhares de adeptos da velha senhora. O melhor jogador do mundo revelou que a decisão de sair de Real Madrid para a Juventus foi uma decisão fácil. Cristiano Ronaldo foi apresentado esta segunda-feira como novo reforço da Juventus. Nas suas primeiras declarações como jogador do clube italiano, o craque português e melhor jogador do mundo disse que a escolha pelo clube de Turim foi fácil de ser feita, após atuar por 9 temporadas no Real Madrid, uma vez que sempre foi seu desejo jogar em Turim. Foi fácil, foi uma decisão fácil, vendo o poderio que tem a Juventus. Como disse muitas das vezes, para mim é uma das melhores equipas do mundo. E foi uma decisão que já vem ao longo do tempo. Cristiano Ronaldo assinou um contrato para as próximas 4 temporadas em troca de 31 milhões de euros líquidos por ano. O jogador revelou ainda que começa a treinar no dia 30 deste mês, já a preparar o primeiro jogo no dia 12 de agosto. A bola de ouro, que já venceu por 5 vezes, não é para Cristiano a prioridade, mas os desafios da sua carreira são para prosseguir com vista a dar muitas alegrias aos italianos. A conferência de imprensa durou cerca de meia hora, momento em que Cristiano Ronaldo confessou-se feliz e confiante por ter decidido ingressar na Juventus. O futebolista Cristiano Ronaldo garantiu que continuará a representar e a dar o máximo de si à seleção portuguesa, ao serviço da qual foi campeão da Europa em 2016, na França. Um dia depois de conquistar o título de campeão do mundo, a seleção francesa de futebol foi recebida triunfalmente em Paris. Os jogadores e os selecionadores serão condecorados com a Legião de Honra, a distinção máxima em França. Horas de cortejo pelas ruas de Paris. Horas na rua para ver de perto, de mais perto, os novos heróis nacionais. Didier Deschamps repete a viagem de há 20 anos, então como jogador, agora como treinador. Milhares de pessoas aglomeraram-se nas ruas de Paris para ver passar a taça e os jogadores da seleção francesa, campeões mundiais de futebol. O selecionador Didier Deschamps e a restante equipa desfilaram frente a centenas de milhares de apoiantes nos Campos Elíseos. Depois do banho de multidão, jogadores e equipa técnica foram recebidos no Eliseu pelo presidente da República, Emmanuel Macron, e a primeira-dama. Os futebolistas e o selecionador, Didier Deschamps, vão ser condecorados com a Legião de Honra, a distinção máxima em França.
Os Campos Elíseos têm um lugar especial na história do futebol francês por causa das celebrações de 1998. Agora, uma geração que só tinha ouvido os pais falar da vitória no Campeonato do Mundo tem uma história para contar aos seus filhos. Do outro lado, a finalista vencida, a Croácia, também foi recebida com honras de campeões. Aliás, se não soubéssemos o resultado da final, pensaríamos que a Croácia tinha vencido o Campeonato do Mundo. Milhares de adeptos foram esperar a equipa ao aeroporto da capital e acompanharam-na num cortejo que só costuma ser dedicado aos campeões. Os adeptos reconheceram a prestação da equipa croata no Mundial da Rússia. A Croácia perdeu 4-2 com a França, ficando em segundo lugar, a melhor classificação de sempre do país. Seguimos ainda na página desportiva, onde o estádio de Volgogrado, que acolheu os Jogos do Mundial 2018, que ficou destruído devido às chuvas. As chuvas fortes que caem na Rússia danificaram a arena de Volgogrado, um dos estádios do Campeonato do Mundo, que terminou no domingo com a conquista da França. O mau tempo provocou um aluimento de terra junto ao recinto e infiltrações de água no interior do complexo. Os trabalhos de reparação já começaram e a empresa construtora garante que o estádio vai estar pronto a tempo de receber um jogo do Campeonato Russo, agendado para o próximo domingo. A arena de Volgogrado foi construída para o Mundial que agora acabou e custou cerca de 245 milhões de euros. No Mundial de 2018, o estádio acolheu 4 jogos, todos pela fase de grupos. Pela primeira vez desde a Guerra Fria, um presidente norte-americano mostrou apoio às políticas da Rússia. Donald Trump rejeitou publicamente todas as acusações de ingerência eleitoral que pesam sobre o governo de Vladimir Putin. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, encontrou-se esta segunda-feira com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, na Finlândia. Os líderes dos dois países, com uma rivalidade histórica, descrevem o seu encontro como bem-sucedido. Durante a conferência de imprensa, Trump defendeu que Putin não interferiu nas eleições dos Estados Unidos de 2016, indo totalmente contra a inteligência norte-americana, que culpa os russos. Entretanto, o diretor nacional de inteligência norte-americana, Dan Coats, manifestou-se contra os pronunciamentos de Trump, tendo reiterado que houve de fato a ingerência russa nas eleições de 2016 contra a democrata Hillary Clinton. Vários políticos, tanto republicanos como democratas, condenam a maneira como Trump se relaciona com Putin e acusam-no de transformar a Casa Branca no instrumento de propaganda de Kremlin. Por sua vez, o presidente Putin manifestou preferência pela eleição de Donald Trump, embora insista que não chegou de interferir nas eleições norte-americanas. Num gesto de amizade, Putin ofereceu uma bola do Mundial a Trump, que considera a Rússia não como adversária dos Estados Unidos, mas uma competidora, uma boa competidora. Convido-lhe a um breve intervalo, mas antes a previsão do estado do tempo para amanhã. Na zona sul do país, Maputo prevê-se a máxima de 24 e 13 de mínima, Xai-Xai 22 de máxima, 16 de mínima, e Inhambane 22 de máxima, 17 de mínima. Seguimos para a zona centro do país, Beira 24 de máxima, 16 de mínima, e Quilimane 24 de máxima, 17 de mínima, Chimoio 19 de máxima, 11 de mínima, Tete 24 de máxima, 18 de mínima. Por fim, a zona norte do país, Nampula, 23 de máxima, 17 de mínima, Pemba, 28 de máxima, 19 de mínima, Lixinga, 19 de máxima, 10 de mínima. A previsão do tempo é-lhe oferecida pela Índico Seguros. Cá estamos de volta ao último bloco. A realizadora Yara Costa estreou mais um filme intitulado Entre Eu e Deus.
Na percepção de Mia Couto e António Prista, o documentário da cineasta moçambicana é perfeito para desencadear debates com outro ponto de vista sobre os ataques que estão a acontecer no norte do país. Com a Sharia, o mundo, não só Moçambique. O olhar é de quem quer ver além do horizonte. Esta é a Karen, a protagonista do documentário Entre Eu e Deus. A história deste filme passa-se na ilha de Moçambique, de onde se projeta o sonho de uma jovem que mergulha na fé como quem busca sobrevivência. Nesta produção cinematográfica, com 1 hora de duração, as câmaras de Yara Costa filmaram o cotidiano de uma mulher que abraçou o Islão, por julgar que esta é a religião que pode pacificar o país e o mundo. E o resultado para a atriz. Foi muito divertido porque é um documentário, então eu tinha de agir naturalmente. O que era naturalmente era conviver com as pessoas com quem eu convivia, falar naturalmente, e foi exatamente o que aconteceu, por isso rimos muito. Entre Eu e Deus é igualmente um filme que explora lugares e diversidades de que é feita a cultura mácua. Mas a coisa mais interessante para Karen foi outra. Poder falar da minha religião, mas de uma maneira menos radical, né? Já que dizem que nós somos radicais, apesar de tudo não somos. E por que acredita que a Sharia faria bem para o mundo? A Sharia é melhor. Não, porque respeitar é importante. E Sharia nos ensina a respeitar. Se tu tens a tua ideia, eu tenho a minha ideia, eu posso continuar com a minha e tu que fiques com a tua, né? Então, ele ensina sempre a respeitar, a seguir, a proteger, a amar o próximo de uma maneira diferente. Na opinião de Mia Couto, Entre Eu e Deus é um filme que pode ajudar a quebrar preconceitos e a encontrar novos caminhos de modo a resolver-se o que inquieta o país. Existe todo este preconceito sobre o que são os muçulmanos, quem são, que papel podem ter na construção da paz. Eu acho que este filme é ótimo para desencadear um debate que desconstrua esses mitos, esta ideia feita de que do que o que está a acontecer no norte de Moçambique, por exemplo, tem uma explicação simples e fácil, que são radicais islâmicos. E a gente sabe que, muito provavelmente, isso será um componente pequeno numa coisa que é muito maior, muito mais complicada. Acho que é um alerta muito interessante, é uma perspectiva de ver as coisas que me parece que deve ser bem divulgado e deve ser replicado, ou seja, este e outros, não é? Para que esse estigma que há da religião islâmica, não é? Desapareça e se discuta a coisa num outro ponto de vista. A estreia do documentário de Yara Costa foi muito concorrida. Grande parte dos espectadores não teve acesso ao auditório. Sobre a adesão, a realizadora tem uma explicação. As pessoas têm necessidade de falar e é preciso criar esses espaços. E se o meu filme permite, de alguma forma, abrir um pouco desse caminho para se poder falar de outras coisas, eu acho que é válido. E sim, espero que as pessoas saiam daqui com o filme na cabeça e que lhes ajude talvez a pensar diferente sobre algumas questões. Depois da estreia em Maputo, Entre Eu e Deus vai participar num festival de cinema em Marrocos e, posteriormente, deverá seguir para a Europa. Depois da exibição de Entre Eu e Deus, Mia Couto moderou um debate sobre o que o filme suscita. Os oradores do painel centraram-se nos ataques que têm acontecido em Cabo Delgado. Mia Couto lembra que as maiores vítimas do terrorismo são os próprios muçulmanos. Logo que a exibição do filme Entre Eu e Deus terminou, Mia Couto deixou de ser espectador e passou a moderar uma conversa com 3 oradores. Do lado do auditório, não faltaram ávidos em ouvir leituras sobre o fenómeno que está a ceifar vidas no norte. Nisso, o Sheikh Said sublinhou que os ataques em Cabo Delgado não têm que ver com o Islão, que é uma religião pacífica. O discurso radical é uma história recente. O Islã já está aqui no país há muito tempo. Nós tivemos sempre uma convivência pacífica entre nós, tanto que até nas nossas famílias é possível encontrar muçulmanos, católicos, membros de outras igrejas. Haviam essas diferenças, mas cada um respeitava o espaço do outro.
Partindo da realidade que Entre Eu e Deus reflete, João Pereira mostrou-se apologista da ideia de se desenvolver mais estudos para que se compreenda o comportamento dos atacantes. Há situações em que vai notar no terreno que grande parte daquelas aldeias são aldeias Maconde. E nem todas as pessoas que vivem naquele lugar foram assassinadas, nem todas as casas foram queimadas. Então a questão que se coloca é por que certas casas são queimadas, por que certas famílias são mortas e as outras famílias não são mortas. No debate sobre o documentário também esteve a realizadora do filme, quem observa como é complicado ser muçulmana diante de tantas querelas. É bom também perceber o quão difícil é ser muçulmano neste cenário, e tentar afirmar e justificar e esclarecer que, olha, não tem nada a ver com isso. Então, acho que espero que o filme também, espero que vocês vão para casa com o filme e pensem nisto também, que ajuda a pensar. O debate sobre o filme e os ataques em Cabo Delgado não terminou sem que Mia Couto sugerisse o que os muçulmanos devem fazer num contexto conturbado como o que se passa no Norte. Porque, no fundo, o que se está a querer dizer é que isto, esse cancro que está a pensar que é o mal do mundo hoje, vem da própria religião muçulmana. E essa defesa cabe-nos a todos nós, mas eu acho que os muçulmanos têm que ter um papel menos passivo, mais ativo, a defender aquilo que é essa agressão. É preciso dizer que estes ataques terroristas no mundo que se fazem em nome da religião muçulmana, 80% das vítimas são muçulmanos. E são eles que estão na frente da batalha contra esses grupos que fazem a manipulação da religião por razões políticas, por razões de negócio, que é muito provavelmente o que está a acontecer aqui. Entre Eu e Deus é o terceiro filme da realizadora Yara Costa. O fim do Jornal de Noite, obrigada pela atenção dispensada. Acompanhe a seguir a atuação da Tamires Moiano, concorrente, que passa para a próxima gala do Mosquito Talent. If I should stay, I'll only be in your way. So I go, but I know I'll think of you every step of the way. And I will always love you. We'll always love you. Oh, my darling, you be the sweet memories. That is all I'm taking with me. So goodbye. Please don't cry. We both know I'm not what you need. And I will always love you. We'll always love you.
We